Boa tarde, pessoal. Aqui é o Nilvan Júnior e hoje nós vamos estar fazendo uma nova proposta na minha vida e nesse novo canal que está se iniciando hoje. O que eu proponho fazer? Eu proponho ler livros e hoje, em especial, vou começar pelo último que chegou à minha casa, que é o livro A Doutrina Cristã, de Santo Agostinho. Então vamos conversar e ler, fazer a leitura deste livro. Começando, vamos ler a contracapa deste livro. Neste clássico da patrística, Santo Agostinho oferece uma profunda reflexão sobre a interpretação e a transmissão das Sagradas Escrituras. Com sabedoria e clareza, o célebre bispo de Hipona ensina como distinguir os sinais das verdades espirituais. Como superar obstáculos na leitura bíblica e, sobretudo, como formar o coração do pregador cristão. Para Agostinho, compreender as Escrituras exige humildade, fé e caridade. Esta obra é um guia essencial para quem deseja anunciar a palavra de Deus com verdade e amor, enraizando-se no espírito da Igreja. Mais do que um tratado técnico, é uma escola de espiritualidade e serviço pastoral, que segue iluminando a missão evangelizadora até hoje. Gente, eu acabei de abrir a caixa, peguei o livro e comecei a ler. E como vocês viram, este livro ele fala justamente sobre o que eu estou fazendo, que é anunciar a palavra de Deus, né? E dessa vez começando com um livro que vem mostrar isso, né? De como fazer uma escola de espiritualidade e serviço pastoral que segue iluminando a missão evangelizadora até hoje. Então, nós não poderíamos começar melhor. Nós começamos por onde deveríamos começar. Vamos lá. Eu vou abrir o livro pela primeira vez. O livro é muito bonito, por sinal. Quem tiver, quem conseguir comprar esse livro, né, conseguir assinar a minha biblioteca católica e adquirir esse livro, vai ficar muito satisfeito, né, com o livro, que é muito bonito. Muito bonito. Então, temos a primeira página de dentro do livro. É uma página com, a princípio deve ser o Santo Agostinho com um livro, né? É uma imagem. Assim que passamos ela, tem uma outra página escrito Minha Biblioteca Católica e uma cruz na outra página. Mais para dentro, na próxima página do livro, vem dizendo, né, sobre o livro, a direção, coordenação, projeto gráfico. Vem todas as informações, diagramação, vem tudo explicando tudinho. E aí vamos começar com uma citação bíblica que diz: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé até o ponto de transformar montes, se não tiver caridade, não sou nada.
Essa citação está em 1 Coríntios 13, 2. E é uma citação que abre o livro. E aqui nós já vemos, né? Já estamos vendo que nós o que o livro, acredito que o que o livro vai nos mostrar é essa parte, né, mais da caridade, né, de você oferecer, se oferecer, né, para ajudar. Mas eu tô supondo, né, não tenho não tenho como dizer, né, que vai ser exatamente isso, né? Nós vamos ver ao longo da leitura e com os comentários, né? Avancei mais uma página e tem a mesma figura da capa. Está dizendo lá, né, Santo Agostinho, a doutrina cristã, e a mesma figura da capa, só que em preto e branco. Vamos pular mais uma página. Aí agora vem dizendo aqui, ó, a doutrina cristã, simbologia da capa. Então vamos ler o que tem nessa capa, né? E vamos ver a simbologia. Logo no começo já manda você ver as cores na capa, né? Antes de tudo, ver as cores. E como primeiro ponto, vem dizendo: a paleta usa cores ligadas ao Vaticano: vermelho, amarelo, branco e preto, para evocar a autoridade do magistério na preservação da doutrina. Ponto 2. Por ocasião da eleição do Papa Leão XIV e em homenagem à sua espiritualidade agostiniana, inserimos elementos visuais alusivos. A estrutura ao fundo da capa remete sutilmente à varanda da Basílica de São Pedro. O Espírito Santo, que é o ponto 3, o Espírito Santo como um sopro do discernimento, indicando que todo conhecimento da verdade advém de sua ação. Ponto 4. Santo Agostinho aparece como estatueta em colunas, simbolizando-o como pilar da doutrina cristã. No topo, lê e ensina. Abaixo, surge o bispo e com o coração em chamas, refletindo exegese, formação e busca ardente pela verdade. Ponto 5. No centro da composição está a Bíblia aberta, destacando a centralidade das Escrituras na obra. Nas páginas aparece o Alfa e o Ômega, representando Cristo como plenitude da palavra. 6. O coração inflamado reaparece como iluminura nas páginas da Bíblia, retomando o símbolo clássico de Santo Agostinho e expressando o amor de Deus revelado nas Escrituras. 7. 2 leões ocupam as laterais inferiores da capa, simbolizando autoridade, vigilância e sabedoria. A escolha reforça a solidez doutrinal e faz referência ao Papa Leão XIV. 8. 7 chaves aludem às regras de Ticônio, com destaque para a primeira,
sobre Cristo e a Igreja. Seu design lembra as chaves de Pedro, unindo exegese e autoridade eclesial. 9. Acima da Bíblia aberta, a Arca da Aliança simboliza o Antigo Testamento e o Cordeiro vitorioso. O Novo, ramos de oliveiras e videira completam a composição, unindo símbolos dos dois testamentos. Nichos arquitetônicos é o ponto 10. No topo abrigam os nomes dos 4 evangelistas, acenando ao elemento da estola papal e reforçando a centralidade do evangelho na compreensão das Escrituras. 11. Outros elementos discretos homenageiam o Papa Leão XIV. 4 formas na arquitetura remetem à bandeira de Chicago, no centro, a cruz peitoral com relíquias de Santo Agostinho, Santa Mônica e outros beatos no topo. No topo, a faixa com a frase do autor. Vou tentar ler, né? Intelligi ut credas, crede ut intelligas, estilizada com as faixas vermelhas do brasão de Chicago. Por fim, e é o ponto 12, um papiro se desenrola da contracapa até a frente, simbolizando o estudo e o processo de revelação, que culmina na plenitude da vida em Cristo. Então, assim, explicou a capa, né? Todos os segredos, né, contidos ali, não é segredos, né? Toda a simbologia, como disse lá na frente, de todos os ícones que completam a capa. Em seguida, virando a página, nós temos uma dedicatória. Vamos lê-la. Ao Santo Padre Leão XIV, que, como filho de Agostinho de Hipona, ama a verdade com humildade e a proclama com firmeza, dedicamos a presente edição em sinal de filial veneração e comunhão na fé, pedindo a Deus que, por meio de seu ministério, a Igreja seja sempre iluminada pela caridade da verdade e pela sabedoria da palavra. Então essa foi a dedicatória que está aqui na página. Em seguida, vai vir um sumário, né? Vai vir um sumário explicando todo o caminho a ser percorrido pelo livro. E como nós vamos percorrê-lo todo, eu não vou citar o sumário, né? Senão vai ficar repetitivo. Passando as páginas do sumário. Vamos chegar cá na frente a nota ao leitor. E vamos ler essa nota ao leitor para fechar esse primeiro contato com esse maravilhoso livro e com vocês. Nota ao leitor. A Igreja, desde seus primórdios, tem sido chamada a anunciar o Evangelho com fidelidade e sabedoria. À medida que a fé se difundia pelo mundo greco-romano, crescia também o desafio de interpretar e comunicar as Sagradas Escrituras com clareza, piedade e precisão. Foi nesse contexto que Santo Agostinho, bispo de Hipona,
escreveu uma de suas obras mais basilares, a Doutrina Cristã. Escrito na época em que ainda se consolidavam os firmes alicerces da patrística latina, é possível dizer que esse tratado serve como uma espécie de compêndio para os que se dedicam à interpretação e à pregação das Escrituras. Seu propósito é duplo: oferecer critérios para uma leitura correta da Palavra de Deus e instruir aqueles que precisam comunicá-la ao povo com eficácia e caridade. Então já estamos vendo que esse livro foi feito exatamente para mim, que quero me comprometer a trazer para vocês a palavra de Deus. Porém, sendo em verdade mais do que meramente um tratado técnico ou filosófico, a doutrina cristã é uma obra pastoral. Agostinho escreve com a preocupação de formar não apenas teólogos ou pregadores, mas, sobretudo, verdadeiros servos da palavra. Ao homem e à mulher que, profundamente enraizados na fé, sejam capazes de edificar a igreja pela palavra e pelo exemplo. Composição e história da obra. A redação da doutrina cristã teve um curioso percurso. Agostinho começou a obra no ano de 396, pouco depois de ter sido nomeado bispo, porém, interrompeu este trabalho ainda no terceiro livro, conforme relata em Retractationes. Somente cerca de 30 anos depois, por volta de 426, época em que fez revisão crítica de suas obras, já com cerca de 72 anos, e no final de sua vida, é que retornou o terceiro livro e adicionou o quarto. Esta longa distância temporal entre o início e o fim da redação confere ao texto uma riqueza única. Nos 3 primeiros livros escritos entre o final de 396 e o início de 397, vemos um Agostinho recentemente convertido e que não muitos anos antes havia sido professor de retórica na corte imperial de Milão. Com o entusiasmo inicial pela clareza e pela sistematização da fé, já no início encontramos o bispo maduro e experimentado na pregação, mais consciente das dificuldades do ofício pastoral. A obra era amplamente lida na Idade Média, tendo inspirado grandes pregadores e pensadores como São Tomás de Aquino. Mesmo nos tempos modernos, sua atualidade permanece, uma vez que trata de questões fundamentais concernentes à leitura espiritual e ao mistério da palavra. Temas sempre urgentes. A escritura dos 4 livros. A estrutura dos 4 livros. A doutrina cristã divide-se em 4 livros, cada um com um propósito bem definido. O livro 1 trata do amor como chave para a interpretação das Escrituras. Tudo o que nelas se lê deve conduzir ao amor de Deus e ao próximo. Agostinho distingue entre coisas que devem ser amadas por si mesmas, como Deus, e aquelas que são meio para este fim, como os bens terrenos. O leitor é instruído
a ordenar seu coração a fim de que se possa compreender retamente o sentido das Escrituras. O livro 2 apresenta os instrumentos necessários para a interpretação. Agostinho aqui oferece um verdadeiro inventário do saber útil à leitura bíblica. História, geografia, línguas, ciências naturais e simbologia. Ele reconhece a importância das artes mechanicae, as chamadas artes práticas, como instrumentos de auxílio para compreender os sentidos figurados e o contexto das passagens sagradas. Porém, adverte com firmeza contra a astrologia e toda forma de superstição, as quais deviam as almas de verdadeira fé e da reta razão as quais desviam as almas da verdadeira fé e reta razão. Já no livro 3, o autor dedica-se à hermenêutica, isto é, às regras da interpretação. Agostinho ensina como distinguir entre o sentido literal e o sentido figurado, como evitar erros comuns e como discernir se uma leitura está de acordo com a caridade cristã. E por fim, no livro 4, trata da arte de ensinar e pregar. Este último é o de maior teor retórico da obra, pois Agostinho deseja que os pregadores cristãos falem com clareza, beleza e eficácia. O santo ensina que a eloquência não é um fim em si mesmo, mas um meio para comunicar a verdade com amor. O pregador, antes de tudo, deve ser um homem de oração e de vida íntegra. Essa estrutura revela a intenção pedagógica que orienta toda a obra. Formar primeiro o coração do leitor. Em seguida, oferecer os instrumentos que auxiliam a compreensão. Depois, conduzir a prática da interpretação. E, por fim, preparar o espírito para a missão de anunciar com sabedoria a caridade a palavra de Deus. Um caminho formativo: ler, compreender, viver e ensinar. Mais do que um tratado de exegese, a doutrina cristã é uma verdadeira pedagogia espiritual. Agostinho convida o leitor a trilhar um caminho que começa no contato amoroso com as Sagradas Escrituras, passa pela compreensão cuidadosa de seus sentidos e culmina na pregação autêntica, nascida de um coração convertido. Este caminho espiritual, delineado pelo santo doutor, pode ser compreendido em 4 movimentos complementares: ler com reverência e desejo sincero de encontrar a verdade, compreender com os instrumentos apropriados e em plena sintonia com a fé da Igreja. Viver, pois toda interpretação que não conduz à conversão e ao amor é estéril. O texto sagrado deve, antes de tudo, transformar-nos inteiramente. E, por fim, ensinar, isto é, partilhar com os outros com humildade e caridade aquilo que se compreendeu com os olhos da fé e do coração. Neste percurso, Agostinho mostra-se atento aos perigos da soberba intelectual, dos discursos vazios ou das interpretações fantasiosas. Ele insiste que o verdadeiro leitor da Escritura
é aquele que busca amar mais, servir mais e conduzir os outros ao mesmo amor. Uma luz para estes novos tempos. Muitos poderiam pensar que uma obra escrita no século IV perdeu sua relevância. O que Agostinho ensina permanece, no entanto, surpreendentemente atual. Em uma época de tanta informação e tão pouca sabedoria, este santo doutor nos recorda que a interpretação das Escrituras não é um exercício solidário, mas um serviço à Igreja, feito com humildade, conhecimento e oração. Hoje, como no tempo de Agostinho, não são poucos os que leem a Bíblia de forma individualizada ou subjetiva, e há outros que a ignoram completamente. A doutrina cristã oferece um antídoto contra ambos os males. Ensina a valorizar os recursos humanos sem perder o senso da fé e a deixar-se formar pela Igreja antes de pretender formar os outros. Ademais, sua defesa da caridade como critério hermenêutico é um bálsamo para os dias de hoje. Ele nos recorda que toda leitura bíblica deve estar ao amor a Deus, deve levar ao amor a Deus e ao próximo. E que toda pregação não edifica o corpo de Cristo. De novo. E que toda pregação que não edifica o corpo de Cristo é vã. Portanto, esta obra pode e deve ser lida por todos os que dedicam a catequese, a evangelização, a teologia, a pregação e mesmo a leitura pessoal da Bíblia. Oferece esta obra aos leitores de nosso clube é mais do que apresentar um clássico. É proporcionar um verdadeiro alimento espiritual. Santo Agostinho, com sua inteligência luminosa e seu espírito ardente, fala ao coração de todos os que amam a palavra de Deus e desejam servir melhor a Igreja. Nesta edição, procuramos tornar o texto mais acessível, com uma tradução clara, fiel ao original e acompanhada de notas explicativas que contextualizam e ajudam o leitor moderno a compreender os conceitos e referências que Agostinho utiliza. Por fim, convidamos o leitor a percorrer essas páginas não como um estudo técnico, mas como uma peregrinação espiritual. Que cada capítulo seja um passo em direção à verdadeira sabedoria, aquela que não se contenta em saber, mas anseia por amar, e que, ao ensinar, faz com que a beleza da verdade e a simplicidade da humildade. Esperamos, caro leitor, que a presente leitura fortaleça sua fé, ilumine sua compreensão da palavra e auxilie no serviço à difusão do Evangelho. E assim terminou a nota ao leitor da doutrina cristã de Santo Agostinho. Passando de página, nós chegamos ao prólogo deste livro, que nós não vamos ler hoje. Nós vamos ler na próxima e, se Deus quiser e der tempo, vamos adentrar ao primeiro livro. Ok? Eu gostaria muito de agradecer a todos que possivelmente irão acompanhar nessa nova empreitada que eu estou iniciando hoje. Desculpa se eu não consegui
ler corretamente, não sei, mas que é feito com todo o coração, que é uma coisa que eu já gostaria de fazer há tempo, e hoje eu peguei o livro e comecei a fazer, e espero que quem for assistir possa gostar e que possamos agradar a Deus com isso, com as leituras, com esse projeto, para que possamos ser cada vez mais próximos de Deus. Obrigado a todos mais uma vez e vamos nos despedir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.